Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Diz assim a palavra de Deus: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contra com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escolhi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus nos ajude a entender para praticar a sua palavra. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos confessar publicamente toda a nossa dependência do Senhor, na ministração e na compreensão. Sem a ação do Teu Espírito Santo, o máximo que poderia acontecer nessa noite é alguma pequena descoberta, ou quem sabe acrescentar na vida de alguém mais uma informação. Mas não é isso que nós queremos. Nós pedimos que pela ação do Teu Espírito Santo sejamos convencidos, convertidos pela Tua palavra, de tal maneira que saiamos daqui incomodados e desafiados por aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. É a oração que fazemos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, amadas, em todas as áreas da ação humana existem 3 tipos de pessoas. Em todas as áreas: as excelentes, as medianas e as medíocres. Em todas as áreas da ação humana existem esses 3 tipos de pessoas. E como eu sou pastor de uma igreja no interior da Bahia, a 330 quilômetros de Salvador, uma região agrícola, uma região de pecuária, eu conheço lá fazendas excelentes. Quando a gente chega lá, reverendo Magno, reverendo Hamilton, o gado é bonito, o gado é produtivo, as cercas são bem feitas, tem muito alimento para o gado, tem um bom cavalo para quem gosta de andar de cavalo, e você tem prazer de chegar naquela propriedade. Ela é realmente, de fato e de verdade, excelente. Mas existem também propriedades medianas, que você vai lá, olha e não acha nada assim tão importante, nada que lhe chame a atenção.
Mas existem também propriedades medíocres. Você vai lá e nunca mais quer voltar. E todas as vezes que o proprietário daquela determinada fazenda lhe convida para ir, você diz: não, hoje não, depois eu vou, e assim por diante. Na condição também de educador, eu conheço professores excelentes, conheço professores medianos e conheço também professores medíocres. Os professores excelentes são aqueles que a gente nunca esquece. E quando estudamos, quem sabe no ensino básico, universitário, ou pós, ou qualquer outro curso, nós ficamos na expectativa daquela aula. Nós jamais esquecemos daquele professor. Os anos passam e na nossa memória os registros daquilo que nós ouvimos e convivemos com aquele professor. Nós conhecemos, eu conheço também, eu sei que você agora pode estar abrindo aí alguma janela daqueles professores medianos. Os professores medianos são aqueles que você encontra um colega depois de 10 anos e fala assim: você lembra de fulano de tal? Ele para, pensa: fulano foi nosso professor e ele tem uma dificuldade de lembrar. É assim, ele fazia isso. Aí depois de algum tempo você diz: ah, é verdade, eu não me lembrava, mas ele foi nosso professor. É verdade, você me fez lembrar disso. Mas também existem professores medíocres, aqueles que a gente olha assim e diz assim: meu Deus, já essa aula, e aquela aula não termina nunca. Desse também você jamais esquece. Esse é inesquecível. Mas como existem pecuaristas excelentes, medianos, medíocres, nós também conhecemos em várias outras áreas. Conhecemos advogados, médicos, funcionários públicos, medianos, excelentes e medíocres. Mas não apenas nesse âmbito. Quando eu li esse texto aqui, o texto que nós queremos compartilhar nessa noite, o texto fala exatamente sobre isso. Que existem 3 tipos de servos. É exatamente isso o que Jesus está dizendo. E não sou eu quem está falando. Não é uma teoria que eu trago lá da Bahia. E alguém poderia dizer: vem um baiano com invenção. O baiano já inventou o negócio e ele quer ensinar para a gente. Mas é a Bíblia quem está dizendo. E é fato, meu amado e minha amada, que ninguém é excelente por acaso. Ninguém é mediano por acaso. Ninguém é medíocre por acaso. É consequência daquilo que a gente é consequência das nossas atitudes. Tudo isso é consequência do nosso comportamento. Eu queria que nós pudéssemos analisar nessa noite, e eu quero dizer inicialmente para você: você vai sair daqui com essa definição. Ou você é um servo excelente, ou você é um servo mediano, ou você é um servo medíocre. E os textos falam a respeito disso aqui, e nós vamos analisar essa realidade. Não precisa ninguém avaliar ninguém. Não precisa você ficar cutucando o outro e dizer: tome, é para você. Não, é autoavaliação. Faça uma autoavaliação e defina que tipo de servo é você. O primeiro servo nós encontramos aqui no versículo 16 do texto que nós lemos, quando Jesus contou essa parábola, falando a respeito dele mesmo, que ele iria e deixaria ao cuidado dos seus servos a sua igreja. E o texto diz aqui: quando ele distribuiu soberana e graciosamente os dons. Versículo 16 diz assim, eu queria que você pudesse ler comigo. Não sei se pode ser colocado aqui, mas por favor abra a sua Bíblia e por favor leia comigo o versículo 16 de Mateus capítulo 25. Vamos ler assim, em alto e bom som. Mateus 25, versículo 16. Então está aqui na projeção, pode ler comigo? Diga assim: o que recebera Eu queria que você salientasse na sua Bíblia que esse que recebeu 5 talentos saiu imediatamente. Depois que recebeu a instrução,
Depois que recebeu os talentos, ele não ficou esperando mais nada. Ele não disse assim: vou esperar a semana que vem. E algumas pessoas dizem assim: olha, é bem verdade, 2013 nós já estamos aí no mês de agosto, mas 2014 eu vou virar um servo diferente, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar o meu comportamento. Pastor Magno, espere, porque 2014 o senhor vai ver quem é que eu sou. Mas o texto diz assim, amados, que o servo excelente saiu imediatamente. Os excelentes, amados, são aqueles famintos pela palavra de Deus. Os excelentes fazem como a igreja de Bereia. Nós falamos ontem sobre a igreja tessalônica, que ela teve um alcance, o evangelho transformou as vidas. E individualmente nós falamos sobre a necessidade da transformação dos relacionamentos familiares. Mas o servo excelente é aquele que olha a palavra e diz assim: o que é que isso tem a ver comigo? Porque é a palavra de Deus, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a palavra que é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração, a palavra que revela aquilo que muitas vezes está oculto no nosso coração. Os excelentes são aqueles que imediatamente se voltam para a palavra de Deus. Eles têm fome e sede. Eles examinam como a igreja de Bereia. O pregador falou: você que é excelente, precisa chegar em casa hoje, rever o texto e dizer: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Não permita, Deus, que eu seja negligente em relação à tua palavra. Os servos excelentes, queridos, são aqueles que buscam comunhão com Deus. Eles não se contentam apenas das informações. Eles não se contentam apenas de saber a respeito de Deus. Ele tem tempo para Deus. Ele debruça diante de Deus. Ele faz como os homens de Deus fazem. Eles se colocam diante do Senhor. Eles saem imediatamente. Eles têm prazer pela casa do Senhor. O Salmo 84, o salmista revela, traz ao seu coração o desejo pela casa do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e o escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor Deus dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. Essa é a palavra, irmãos, daqueles que são excelentes. Eles têm prazer pela lei do Senhor. Eles meditam na palavra do Senhor. Eles se preocupam com a internalização da palavra de Deus no seu coração. A gente está vivendo um período hoje em que as pessoas sabem muito pouco a Bíblia. Elas não memorizam a palavra de Deus. Elas dizem assim: eu não tenho tempo para memorizar. Tem tempo para memorizar telefone, leis, princípios, regras e tudo mais. Só não tem para a palavra de Deus. Que coisa irônica, né? Só não tem. Elas não meditam mais na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque infelizmente são poucos que buscam a excelência. E o texto nos ensina que o excelente é aquele que sai imediatamente. Ele tem prazer em servir.
esse tem prazer de colocar adiante a palavra do Senhor. Ele saiu imediatamente. Ele disse: o Senhor me deu 5 e eu vou buscar outros 5, porque o Senhor vai voltar e vai pedir contas. Amados e amadas, esse texto fala sobre o servo que não foi aprovado pelo seu Senhor, mas fala também aqui desse servo, primeiro, o que foi aprovado pelo Senhor. O excelente é aquele que saiu imediatamente. O excelente é aquele que vai sair imediatamente para multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas o texto também fala sobre o mediano. Versículo 17. Você pode ler comigo? Mateus 25, versículo 17. Do mesmo modo, versículo 18, vamos lá? No versículo 17, sobre o excelente, ele diz que ele saiu imediatamente, mas o mediano diz apenas que ele saiu. O primeiro foi imediato. O texto não fala o tempo, mas fala que o segundo saiu, mas não saiu imediatamente. Nós não sabemos quanto tempo ele gastou. Quem sabe ele ficou analisando e vendo se deveria fazer. Ele saiu, ele foi mediano. Os servos medianos, queridos, eles não envergonham o evangelho. Eles não envergonham. Eles até dão o testemunho. O servo mediano é assim. Ele trabalha numa repartição público-privada há vários anos. Aí, um determinado dia, alguém descobriu que ele era evangélico. Aí diz assim: olha, eu já tinha uma leve desconfiança que você tinha algo. Eu não sabia, ele nunca tinha dito. Então, é verdade, você tem umas características de crente. Então, mediano assim, se ele disser que é crente em Jesus Cristo, as pessoas não vão estranhar. Mas ele nunca disse. Ele nunca foi incisivo no seu comportamento. Ele nunca fez questão de levar a palavra aos seus. Ele não sai imediatamente. Eles até frequentam a igreja, tem uma boa participação. Esses medianos são dizimistas, não perdem a escola dominical. É bem verdade que eles leem pouco a Bíblia, eles têm pouca vida de oração, mas quando eles dizem que são crentes, de alguma forma as pessoas não trazem nenhum tipo de crítica em relação ao evangelho. Os medianos, e essa é uma grande parte, ele não sai imediatamente, ele até que sai, ele espera, quem sabe, surgir oportunidade, ele não cria oportunidade. Às vezes os medianos são aqueles que nós chamamos lá do crente secreto. Então ele fica na dele, se não tem tempo, não tem oportunidade, eu não sei falar de Jesus. Eu não sei falar de Jesus, mas ele sabe falar de economia, sabe falar de política, sabe falar de futebol, e às vezes tem uns que sabem falar até da vida dos outros, mas só não sabe falar de Jesus. Ele é mediano. O texto diz que esse até passou na prova, mas ele não fez a diferença que deveria fazer. Ele não fez a diferença que poderia fazer. Ele não foi o instrumento que poderia ser. Ele não testemunhou como deveria testemunhar. Ele não teve a vida de oração que o excelente precisa ter. Ele não teve uma vida de leitura da palavra como o excelente tem. Ele não teve uma vida de meditação e aprendizado da palavra e de serviço. Ele até serve, mas ele não se dispõe para servir. Se alguém chamar, você pode fazer isso? Ele diz: que dia é? Que horas? O senhor me liga amanhã para saber se eu posso. Amanhã eu lhe dou uma resposta.
Ele até trouxe os talentos, mas ele não saiu imediatamente. Esses muitas vezes são indiferentes ao chamado pessoal, à responsabilidade pessoal. Em algumas situações não estão dispostos a pagar o preço. Os excelentes são aqueles que saem imediatamente. Eles têm pressa. Os medianos, eles até que saem, como o texto diz. Mas versículo 18 que nós lemos fala que teve o que recebera abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. São aqueles que não fazem nada com a mensagem que ouvem, não fazem nada sobre o cântico que eles mesmos cantam. Eles não fazem nada com a leitura da Bíblia. E alguns desses até leem a Bíblia por descarga de consciência. Muitas vezes alimentam o seu estado psicológico, mas não alimentam a sua alma. Ele diz assim: pronto, já li. Pela manhã acorda e diz: já li a palavra. À noite ele diz assim: eu não fico uma noite sem ler a Bíblia. Aí você pergunta qual foi a ação efetiva da Bíblia na vida dele, e não sabe dizer. Nós trabalhamos, começava agora à tarde um pouco com o pastor Magno. Nós fazemos um trabalho lá na igreja de treinamento de lideranças, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas, líderes em potencial. E uma das atividades é a leitura da Bíblia diária. E na leitura da Bíblia diária, eles fazem o seguinte: a gente dá o texto programado da semana para a leitura. Eles vão, antes da leitura da Bíblia, precisa orar, que a Bíblia, se o Espírito Santo não abrir o nosso olho, a gente não consegue enxergar nada. Você ora antes de ler, depois da leitura, o que você entendeu pela iluminação do Espírito Santo, você escreve e depois faz uma aplicação. O que esse texto vai direcionar ou mudar a minha vida? Mas aqueles que são medíocres, eles não fazem isso. O texto aqui nos diz que aquele rapaz recebeu a mesma instrução. A mesma instrução que foi dada ao excelente, foi dada ao mediano e foi dada ao medíocre. Ele não poderia alegar diante do Senhor assim, dizer assim: eu não sabia. Eu não sabia da responsabilidade. Mas os outros dois voltaram: esse também sabia. E muitas vezes, amados, esses que são medíocres são aqueles que querem se achar mais santos na igreja. E quando eles são confrontados pela palavra, eles não gostam da palavra, porque muitas vezes eles só querem ouvir aquilo que traz bem para o seu ego. Os medíocres são aqueles que resistem à voz de Deus, são aqueles que se justificam, e são aqueles que não querem se submeter à palavra de Deus. Ele justifica a sua missão na oração, ele justifica a sua missão na palavra de Deus, ele justifica a sua missão no quebrantamento, ele justifica a sua missão no serviço. Eles não gostam, eles ficam inflamados com a palavra de Deus e dizem assim: não gostei dessa palavra. E o texto diz assim, que esse também vai prestar conta a Deus. Ele é indiferente. Ele é indiferente em relação à situação do perdido. Ele é indiferente em relação à situação do necessitado. E se dependesse dele, só tinha ele na igreja. O medíocre é assim: se dependesse dele, só tinha ele na igreja. Ouvi uma certa
ocasião a seguinte ilustração. O pastor, todas as noites, depois que pregava, tinha um determinado irmão que após o culto abraçava o pastor bem forte e dizia assim: pastor, que mensagem maravilhosa. Aí encostava no vidro do pastor e dizia: foi para fulano. Todo domingo ele fazia a mesma coisa: pastor, que mensagem. Essa semana foi endereçada para Beltrano. O pastor já estava incomodado, nunca acertava uma mensagem que pudesse. Aí o pastor fez o seguinte: marcou um culto especial na igreja, não avisou ninguém, só para esse irmão. Irmão, vai ter um culto especial na igreja, um horário diferente. Na hora do culto ele chegou, estranhou, não viu ninguém na igreja, não tinha ninguém para cantar, ninguém para tocar, sentou no lugarzinho dele e o pastor fez o culto normalmente, só ele na igreja. Pregou uma mensagem, oração preparada. Depois do culto terminou, fez a liturgia normal. Quando foi no culto, abraçou o pastor e disse: pastor, que mensagem. Foi para fulano, pena que ele não veio. Nunca é para ele. A mensagem nunca acerta o coração dele. A mensagem nunca muda a vida dele. Esse é o medíocre. E infelizmente tem na igreja. Quem está dizendo? Jesus. Jesus está dizendo que existem 3 tipos de servos: aqueles que são excelentes, aqueles que saem imediatamente. Existe o mediano, aquele que sai, a gente não sabe quanto tempo ele vai reagir. Às vezes esse mediano é como um carro no tempo da álcool, aqueles carros, aqueles Chevette que saíram, que para pegar de manhã no tempo de frio demorava demais. Ele demora de engrenar, mas ele saiu. Mas o medíocre não. A palavra nunca é para ele. Ele não se coloca em hipótese alguma nessa situação. E o texto aqui, irmãos, deixa claro. O versículo 30 diz assim: e o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O mais importante, amados, não é como começa, mas é como termina. Assim como nas demais áreas, na igreja existem 3 tipos de pessoas: as excelentes, as medianas e as medíocres. Você é uma delas. E essa avaliação pessoal precisa ser feita para não correr o risco de, estando diante do seu Senhor, ser tratado dessa forma. Eu queria encerrar também contando uma história. Diz que um vendedor, cansado da cidade grande, da metrópole, resolveu morar no interior. Pegou os seus direitos que ele tinha juntado e foi para uma cidade pequena e comprou uma propriedade. Um dia nessa propriedade, a história diz que ele tropeçou lá numa pedra e avaliou e descobriu que aquela pedra era ouro. Então ele disse: olha, agora eu estou feito. Chamou toda a família e disse: olha, achei ouro, nós vamos juntar toda a família e vamos comprar máquinas, e agora a nossa vida está totalmente resolvida. Então toda a família pegou todos o que tinha, todas as reservas, comprou máquina, investiu e começou a cavar naquele local. Cavou. E depois de um bom tempo, eles ficaram frustrados porque não acharam mais nada.
E foi uma frustração para toda a família, um desengano. Resolveram desfazer de tudo, com toda tristeza, e retornaram para onde estavam. Um dia, ele lendo um jornal sobre a descoberta de uma grande jazida. E para surpresa dele, tinha sido justamente a sua propriedade, a propriedade que ele tinha vendido. Mas o que lhe chamou a atenção não foi o fato de ser na sua propriedade, é que o título da matéria era assim: apenas 1 metro a mais. Apenas 1 metro a mais. Quando faltava apenas 1 metro, ele desistiu, desfez da sua propriedade. Apenas 1 metro a mais. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: o excelente é aquele que está disposto a cavar sempre 1 metro a mais. O mediano se contenta com o que já cavou. E o medíocre fica olhando os outros cavarem e vai dar a sua opinião sobre os que os outros fizeram. Se você quer ser excelente, você tem que sair daqui dizendo assim: eu vou cavar 1 metro a mais. Se você é mediano, você vai se contentar com aquilo que você já cavou. E se você é medíocre, você vai sair daqui criticando e se justificando da sua mediocridade. Eu queria que nós orássemos e que você colocasse a sua vida diante de Deus, diante dessa situação, e dissesse para Deus que tipo de servo você quer ser. Não existe outra possibilidade de ser além destas: ou você é excelente, ou você é mediano, ou você é medíocre.